Olá pessoal, salve, salve concurseiro, seja muito bem-vindo. Finalmente saiu a prova do TJ, hein? Até que enfim, né? Passou. Espero que agora você esteja aí administrando a sua ansiedade, né? Querendo saber quantas questões você acertou, quanto vai ser a nota de corte, enfim, já querendo saber o mais rápido possível a sua classificação, porque o que te interessa mesmo é a nomeação, né? Ir lá buscar a sua vaga. Bom, eu vou trazer para vocês agora a prova de raciocínio lógico, tá? Vamos passar pelas questões, apresentar a resolução, indicar a alternativa correta. A prova de raciocínio lógico, eu já achei que elas subiram um pouco o tom, tá? Então, embora os conteúdos, assim como a prova de matemática, os conteúdos não teve surpresa, né? Caiu exatamente o que a gente imaginava. A dificuldade das questões de raciocínio lógico, ela foi um pouquinho maior, tá? Eles subiram o tom mesmo na prova de raciocínio lógico, tá bom? Bom, mas senta aí, se acomoda, né? Que a gente vai começar agora, vamos passar pelas questões uma a uma aí. Vem comigo. Para você que não me conhece, né, eu sou o professor Kio e vou começar agora pela correção da prova de raciocínio lógico, tá bom? Questão 91 diz assim: nessa questão estão sendo consideradas 4 modalidades esportivas, A, B, C e D. É sabido que, de cara, repara que essas frases que tem logo aí abaixo, elas começam com todo, alguns. Olha, você já dá para perceber que aqui vai ter diagramas lógicos, tá? Então a gente tem os quantificadores, o quantificador universal todo e o quantificador existencial algum. Então, antes de ler essas frases, antes de fazer os desenhos, só dá uma olhada na pergunta que diz assim, ó: a partir dessas informações é necessariamente verdade, tá? Então fica atento nisso, necessariamente verdade. O que é certo e líquido aqui, tá? O que é certeza mesmo. Se eu chegar à conclusão de que uma coisa pode ser isso, pode, não adianta, tá? Ah, pode ser que sim, pode ser que não, não serve. O que a gente quer aqui é aquilo que você pode afirmar com certeza, aquilo que você vai tirar como líquido e certo aí dessas informações, tá bom? Então vamos começar. Todo praticante de B é praticante de A. Bom, vamos lá. Então se eu pegar todo mundo que está dentro do conjunto B, tá? Todo mundo que pratica a modalidade B, tá aqui. E ele diz que todas essas pessoas que praticam, né, todo praticante de B, ele também é praticante do A. Então o conjunto A, ele vai ser um conjunto maior, tá certo? Porque todo mundo que estiver no B tem que estar dentro do A. O A tem que englobar todos os praticantes do B, tá certo? Fechou a primeira parte aqui. Agora ele diz, alguns praticantes de C são praticantes de B. Então cuidado, porque alguns quer dizer que existe praticante de C que também é praticante de B, tá? Eu tenho uma intersecção entre o B e o C aí, ela existe, tem gente lá. Mas não são todos, então eu não posso colocar o C garantido dentro do B, que nem foi no de cima, porque é o todo que tem essa ideia. Tá bom? Então, quando eu for fazer o C, repara que você tem mais de uma possibilidade. E eu não aconselho você, nesse tipo de exercício, como eu sempre falo para vocês, a fazer todas as possibilidades, tá? A ficar desenhando. Você vai ver aqui nesse exercício, se você ficar fazendo isso, você vai ficar desenhando, pensando nas possibilidades, vai perder um tempo desnecessário. E, provavelmente, vai ficar muito confuso, tá? Então, não compensa. Agora, o que você pode fazer? Ó? Aqui, como alguns praticantes de C também são praticantes de B, eu vou pegar um pedacinho do que está em B aqui, ó, e vou fazer o C assim, tá? Você fala, professor, será certeza que o C é assim? Não, certeza eu não tenho. Que existe essa galerinha aqui, ó, isso eu tenho certeza, tá? Agora, o C, ele poderia estar dentro do A. Ele poderia estar, todo o C poderia fazer parte do A. Essa relação entre o C e o A não foi dada, tá? E pode ter também uma partezinha que está no C que não está dentro do A, como eu desenhei aí, tá? Então, poderia ter feito o C dessa forma aqui, ó, poderia? Sim, tá? O importante é que teria essa partezinha aqui com certeza, tá? Existe esse pedaço aqui. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, vou deixar esse outro caso aqui, genérico, não faz muita diferença, a gente continua o problema, tá? Vamos lá. Agora, alguns praticantes de A são praticantes de D. E aqui que vem a parte mais complicada. Por quê? Agora você vai dizer que alguns do A, então não é todo mundo do A, então não quer dizer que o A está dentro, né, do D não, tá? Alguns desses caras que praticam o A também praticam o D. E aí, assim, esses caras que estão dentro do A, você poderia pegar um cara aqui, por exemplo, ó, vamos fazer aqui o D agora? Poderia falar que esse cara aqui, ó, tá dentro do A, ele também tá dentro do D. E fazer um D assim, ó. Tá? Estaria certo. Alguns, né, praticantes do A são praticantes do D. Tá bom, tranquilo. Poderia ser isso. Mas eu poderia dizer que os praticantes do A que estão dentro do D é esse carinha aqui, ó. Poderia ser uma coisa assim, na verdade, ó. Tá? Ou o D poderia estar inteiro dentro do A, também não sei a relação entre o D e o A. Tá vendo que você começa a ter um monte de O's aí possível, né? A gente poderia vir aqui e falar, não, tá dentro do B e do C, da intersecção do B e do C, esse cara do A que faz parte do B. Isso eu não posso afirmar. Pode ser essa situação? Pode. Mas isso eu não posso afirmar. Uma coisa que eu não posso afirmar, eu não vou nem preocupar agora em ter certeza de como é que está esse D aí, tá? Eu vou procurar aquilo que eu tenho certeza que acontece. Que tem alguém no A que também faz parte do D. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá bom?
Então vamos lá, vamos agora ver as informações. Ó, eu tenho qualquer praticante de A que seja praticante de C é também praticante de B. Vamos lá. Se eu pegar um cara praticante do A e do C ao mesmo tempo, basicamente o que ele está falando para a gente aqui agora, ele está dizendo assim, ó, vem aqui e pega a intersecção entre o A e o C. Ó, pega o A e o C, tá? É tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é a intersecção entre o A e o C. Aí ele está dizendo para você que qualquer cara que você pegar que está no A e no C, ele automaticamente está no B? Não, não posso afirmar isso. Tá? Eu posso dizer que existe esse cara, mas não posso dizer que qualquer um que eu pegar dentro do A e do C automaticamente está no B. Tá? Tem uma galerinha aqui de fora, aqui, ó, que não está. Está no A e no C, mas não faz parte do B. Tá bom? Então, isso aqui já podemos considerar essa alternativa aqui também como uma alternativa incorreta. Né? Então, já vamos deixar a letra A não serve. Tá bom? Agora, a letra B diz assim, não há praticante de B que seja praticante de D. Ele está falando, não tem praticante de B que seja praticante de D. Bom, você consegue afirmar isso com certeza? Lembra que eu te falei que o D ele poderia ter duas possibilidades? Ó, se fosse esse caso aqui, tá? Eu deixo esse caso aqui, falar, acho que é isso aí, né? Tem alguém no A que também faz parte do B. Alguns de A são praticantes de D. Tá? Então tem um pedacinho reservado para esses caras. Ah, mas repare, esses caras aqui, ó, aqui dentro, eles não têm nenhuma relação com B. Então eu posso afirmar isso. Mas quem te falou que o D é necessariamente desenhado dessa forma? Se o D tivesse sido feito daquela outra maneira, assim, e aí? O que você me diz? Né? Eu teria alguém no D que também é praticante, né? Eu teria um praticante do B que também é praticante do D. Estaria nos dois ao mesmo tempo se o nosso desenho fosse desse jeito. Por isso, não posso afirmar que a letra B é a correta, porque eu não tenho como garantir isso, tá? Até pode ser certa essa alternativa. Se fosse, ó, pode ser que não tenha nenhum praticante de B que seja praticante de D. Pode ser. Certeza disso eu não tenho, tá? Então, não posso marcar essa alternativa também. Já deixamos ela aí como incorreta, tá bom? Vamos lá. Agora, todo praticante de C é praticante de D. Galera, você acabou de ver agora com os dois desenhos que eu fiz aqui, o D estava lá na ponta e o C está do lado de cá. Todo praticante de C é praticante de D? Não, né? Imagina que o D estava aqui, por exemplo. Ó. O D aqui, ou você imagina o D aqui, tá? Ou você imagina o D pegando um pedaço aqui assim, ó. Tanto faz, você pensar o D. Dá para garantir que todo mundo que está dentro do C, automaticamente está dentro do D, precisa ser esse desenho aqui, ó, desse jeito? Dá para garantir isso? Não dá, né? De novo. Pode ser que seja essa situação? Pode ser até ser, mas garantir que não posso, tá? Não tem como eu falar que todo mundo do C automaticamente está dentro do D, tá bom? Então essa daqui também não posso marcar, né? Mais uma questão aí mais uma alternativa aí que a gente vai eliminando. Vamos tirando as alternativas aí. Bom, letra D. Alguns praticantes de B são praticantes de D. Então, alguns que estão no B, eles também são praticantes do D. Ah, professor, bom, lá na letra B você falou que não tem ninguém do B que seja do D. Bom, se eu não posso falar que não tem ninguém, então quer dizer que tem alguns. Cuidado. Pode ser que tenha alguns praticantes de B que estejam em D. Pode ser. Lembra que a gente tem um monte de possibilidades para colocar o D aqui? A gente sabe a relação do A e do D, né? Que alguns do A estão dentro do D, mas a relação do D com o B e com o C, eu não sei nada a respeito dela para cravar, para acertar. Tá? Então, de novo, alguns praticantes de B são praticantes de D, não tem como ter certeza disso. Tá? Você não vai ficar certo disso. Tá bom? Não dá para ter certeza que tem alguém aqui dentro do B que está lá dentro do D. Não tá. Lembra que eu falei que poderia ter esse caso aqui, ó. Ó, a galera do A que está no D, é esse pedacinho aqui só. Está longe do B, não tem essa pessoa lá dentro. Tá? Então, não posso garantir isso aqui. Então, a letra D também está eliminada. Tá? Sobrou a letra E, vamos ver por que ela é a certa, né? Ó, não existe quem pratique apenas B e C. Ele está falando que não tem ninguém que pratica apenas B e C. E aí o motivo é muito óbvio, tá? Porque se a pessoa pratica o B, ela automaticamente está dentro do A. Qualquer elemento que você vier aqui para pegar dentro do B, ó, pode estar aqui, 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 não importa. Está dentro do B? Pratica o B? Sim. Então, automaticamente, ele pratica também o A. Aí você está dizendo que não existe quem pratique apenas B e C. Não mesmo. Apenas B e C não. Tá? Porque todo mundo do B vai fazer parte do A também. Então, não tem como ele estar só no B e no C. Tá bom? Então, se você pegar quem pratica apenas B e C, a intersecção entre B e C, que seria esse pedacinho aqui, ó,
essa intersecção automaticamente tem que estar dentro do A. Então não tem como estar apenas no B e C. E isso é uma coisa que você pode cravar, isso aqui sim é necessariamente verdade. Então a letra E é o gabarito aí da nossa questão 91. Questão 92 agora. Estão a seguir as 14 primeiras figuras de uma sequência figural ilimitada, criada com um padrão lógico. Então repara, ó, essa sequência de figuras ela tem um padrão lógico. Você precisa descobrir o padrão lógico para conseguir resolver a questão, tá? Acabou sendo um pouquinho diferente do que a gente esperava. A gente esperava que ia ter figuras, que essas figuras ficassem se repetindo, né, de N em N. A gente teria que dividir por N, achar o resto para ver qual que seria aquela posição lá na frente, tá? Então aqui eu vou ter que descobrir o padrão lógico e ainda assim fazer um pouquinho de matemática, envolver matemática para fazer as contas aí, porque ele quer saber da gente a figura a seguir, né, lá embaixo, ela ocupa qual posição. Então nós vamos ter que olhar para essa figura aqui, né, que é uma figura que está bem avançada, e vamos ter que olhar qual é a posição, né, que ela tem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reparar o seguinte, ó. As primeiras figuras, as primeiras 4, se você botar o olho nelas aqui, ó, o que que você tem? Você tem um bloquinho central com a letra A, tá? E aí você tem bloquinhos pintados que estão deslocados em relação ao bloquinho da letra A, tá? Então eu vou ter aqui, ó, um bloquinho vai estar aqui, o primeiro vai estar à direita do A, tá? Depois ele vai rotacionando no sentido anti-horário. Aí ele passa para cima do A. E uma vez que ele está em cima, agora ele cai, né, para a esquerda do A, ó. E depois ele faz, né, fecha o seu ciclo vindo para baixo do A. Então repara que eu tenho nessa sequência aqui, nessas 4 primeiras figuras, são 4 figuras que repetem esse padrão. Apenas o A como um bloquinho de letra ali no meio, restam bloquinhos pintados dando a volta em sentido anti-horário do A, tá? Quando eu vou agora para a próxima, né, eu vou pegar aqui a partir da quinta, ó, repara que a partir da quinta eu tenho um padrãozinho e tem um pedacinho dele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que fecha aqui, né? Que aqui é onde ela termina. Depois que eu começo a ter os bloquinhos com 3 letras, tá? Eu tenho as 2 letrinhas só, o A e o B. E o padrão que ele usa para construção é o mesmo. Repara, ó, ele vai começar com alguém à direita ali do B, tá? Então começou à direita, né? Nesse caso o B, né? Ele está na sequência A, B, então o B é o bloquinho à direita dele. E aí ele vai rodar em sentido anti-horário. Aí ele vai vir para cima do B, tá? Ele vai vir aqui para cima do B, tá? Depois ele vai para cima do A, ele continua rodando, indo para a esquerda do A, depois para baixo do A, depois para baixo do B, tá? Então, nesse caso, como eu tenho uma letra a mais, o fato de eu ter colocado uma letra a mais, eu continuo tendo 2 nos cantos, né? Uma à direita do B e uma à esquerda do A, e agora eu tenho em cima 2 e embaixo 2, por isso que eu passei então a ter 6 figuras nesse caso, tá? Então, nós passamos a ter 6 figuras e não só 4, também está aumentando. Agora, quando a gente passa daqui da 11ª figura aqui, ó, para frente, repara que agora o padrão, ele se mantém ainda no sentido de dar o giro em sentido anti-horário. Só que ele acrescenta um bloquinho a mais ainda, tá? Então vai aumentar a quantidade de figuras? Muito provavelmente, né? Porque agora o que nós vamos ter? Começamos sempre à direita, então vai lá na letra mais à direita que a gente tem, que é o C, vai começar com um bloquinho aqui, né? E aí começa a rodar em sentido anti-horário, tá? Rodando em sentido anti-horário C, agora vai para cima do C, depois vai para cima do B, depois vai para cima do A, tá? E aí, se você for pensar, né, não terminou ainda, tá? Eu poderia ter mais bloquinhos aqui. Agora o que faltaria? Faltaria descer aqui, ó, à esquerda do A, depois abaixo do A, depois abaixo do B e depois abaixo do C. Aí eu teria feito o meu ciclo completo, tá? Então nesse caso eu teria 8 possibilidades, 8 figuras desenhadas aqui nesse terceiro padrão. Deixa eu colocar esse 8 mais para cima para não confundir com o que de baixo. Então aqui foi 8, tá? Então, fica bem evidente que a gente sempre vai ter 2, uma à direita e uma à esquerda, e aí a parte de cima e a parte de baixo vai ter a mesma quantidade, vai ser o dobro da quantidade de letras. Então, nesse caso aqui são 3 letras, 3 vezes 2, 6, mais as 2 da ponta, 8. É o que a gente acabou de descobrir, tá? Então, se a gente for lá na figura a seguir, qual posição que ela vai encontrar, vamos pegar essa figura aqui, agora olhando para essa figura, tá? O que nós vamos ter? Ah, nós vamos ter com certeza 2, né, 2 setinhas aqui, né, uma à direita do I e uma à esquerda do A, tá? Então isso aí vai ter. E agora eu vou ter exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letrinhas, cada uma delas vai ter uma em cima e uma embaixo, né, vai ter uma bolinha rodando. O total que eu vou ter nesse padrão aqui vai ser 9 vezes 2, 18, mais as duas, 20. Então aqui vai ter 20, tá? Não é isso que eu quero, eu só sei que teria 20 figuras com esse padrão aí, com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? O que eu vou fazer agora? Bom,
eu preciso saber em que posição está essa figura aqui. Então, uma maneira é eu saber quantas figuras, né, até chegar nela, quantas figuras eu tenho. Ou então, até terminar o bloco que tem A, B, C, D e I, quantas figuras tem, depois eu volto contando na mão, vou retrocedendo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos pensar assim, ó, vamos pensar em analisar a quantidade de letras, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a quantidade de letras que a gente tem dentro do nosso bloquinho e a quantidade de figuras. Quantidade de figuras, tá? Então, vamos lá. Ó, no primeiro caso, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma única letra, a letra A, e aí eu tenho exatamente 4 figuras quando é só a letra A no centro, tá? Se eu tiver agora 2 letras, A e B, a gente passou a ter 6 figuras, tá certo? Se eu tiver, então, 3 letras, né, o A, B, C, eu vou passar a ter 8. Já dá para a gente perceber que isso daqui está aumentando de 2 em 2, tranquilo? Sem problema? Então aqui eu já posso perceber que de 4 vai para 10, né? Isso aqui a gente chama de progressão aritmética, né? Vai aumentando sempre a mesma quantidade. E sempre que eu aumento 1 aqui, eu aumento 2 de cá, tá? Aumentei 1 aqui, aumentei 2 de cá, tá certo? Então vai chegar um momento que a gente vai estar aqui no 9, né? E aí? Como é que vai estar aqui no 9, tá? Então vamos lá, o 4, 10, eu poderia até terminar isso aqui, tá? Você não precisava sofrer, se você não quiser pensar em fórmula nem nada, né? O 4, 10, né? E a gente já viu lá que lá no 9, isso aqui vai dar 20, né? A gente já viu, sem problema, tá? Então a gente já sabe que no 9 vai dar 20. E aí eu vou ter todos os números aqui agora para considerar, né? Quantas figuras eu tenho quando eu desenhar a última lá, né? Se eu pensar aquela figurinha que tem A, B, C, D, I, e eu considerar aquela figura aqui, ó. Vamos pensar que a gente quer essa figura aqui, ó. Essa aqui, que é a última, tá? Que posição que ela tá? Essa é a minha pergunta. Essa aqui, a pecinha assim, vai estar em qual posição, tá? Se eu souber essa, repara, eu vou voltando e acho a certa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é contar, é somar isso aqui tudo, né? Então, nós vamos somar, ó, todos esses números aqui, tá? Por quê? Eu sei que eu vou até a 10ª figura aqui, ainda estando com A e B, porque eu somei 4, né? Tinha só o A, mais 6 que tinha o A e o B, então eu já tenho até a 10, tá? Então eu vou somando, vai me dando essa ideia. Então o que eu quero fazer é somar 4, mais 6, mais 8, e assim vou somando todos esses números aí, tá? Até chegar lá no 16, mais 18, mais 20. Tá certo? Então a gente vai fazer essa soma. Se você sabe soma de progressão aritmética, né, sabe que é só pegar o primeiro e o último, ótimo. Né? Se você não sabe, você pode somar na raça, claro, ou você pode juntar esses caras assim, que é uma maneira, né, que é usar a fórmula de geometria aritmética, né, que eu vou pegar aqui ó, o primeiro com o último, né, isso aqui vai dar 24, tá? Vou pegar o segundo, aqui eu vou juntar ele com o penúltimo, também vai dar 24, tá? O terceiro aqui eu vou juntar ele com o antepenúltimo, também vai dar 24. Então, juntando assim, são sempre fatores de 24, né? Como eu tenho aqui 9 números, né? Tudo que eu tenho que fazer é fazer 24. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vai ser 24, né? Que são todas as parcelas iguais. Mas quantas vezes elas vão aparecer? Bom, vou ter que juntar o primeiro com o último, o segundo com o terceiro. Vai sempre de 2 em 2, tá? Eu preciso pegar 2 números da minha lista para virar um 24. Tá? Então, na verdade, dos 9 números que eu tenho, né, eu vou fazer aqui vezes 9, só que eles são agrupados de 2 em 2, então eu divido por 2. Tá? Então, vai ficar 24 dividido por 2, dá 12. 12 vezes 9, 120 menos... 120 menos uma vez o 12, né, vai dar 108. Certo? Então, 108 seria a posição desse cara aqui, ó, esse cara último, né? Então, 108 eu teria lá os bloquinhos, aqui, ó, vários bloquinhos, né? Vamos colocar aqui o A, o B, tá? E lá na frente o I, eu teria aquele bloquinho que está assim, ó. Tem um bloquinho desenhado aqui embaixo, tá? Esse aqui está na posição 108, tá certo? Então, para achar a posição que eu quero, ó, esse aqui vai ser o 107, tá? Esse aqui, então, vai ser o 106. Esse aqui, então, vai ser o 105. Esse aqui vai ser o 104, esse aqui vai ser o 103, e esse aqui, então, é a posição 102, tá? Então, vamos marcar, nesse caso, a figura que ocupa essa posição vai ser a posição que está na posição 102ª. Então, aqui, letra E, gabarito da questão 92.
Questão 93 agora, diz assim: alguns homens familiares entre si estão em uma sala e verificam que, entre eles, um é bisavô, 2 são avós, 6 são pais, 6 são netos e 2 são bisnetos. O bisavô desses 2 bisnetos está na sala. Cada um dos 6 netos olha pela sala e pode ver o seu avô. Cada um dos 6 pais olha pela sala e pode ver o seu pai, exceto o bisavô, que olha e o seu pai não está na sala. O menor número possível de pessoas que podem estar nessa sala é igual a... Bom, vamos lá. Essa questão aqui realmente foi um desafio, né? Foi diferente. Foi uma questão de fazer associações, né, entre pessoas, né? E aí, como as pessoas são familiares, né? Então, o lance aqui, como você quer o menor número possível de pessoas, né? Você precisava que essas pessoas, algumas pessoas tivessem sido contadas em mais de uma classe, tá? Então, precisava que o avô também fosse bisavô, que também fosse pai, porque aí ele foi contado mais de uma vez, tá? Se a gente for pensar, qual seria o número máximo de pessoas nessa sala? Pensa que eles não têm ligação entre eles nenhuma, tá? Ninguém é pai de ninguém, tá? Eles estão ali, são da mesma família, mas assim, ninguém é da mesma árvore genealógica direta, né? Então, o máximo de pessoas que você poderia ter nessa sala seria um bisavô, com 2 avós, com 6 pais, com 6 netos e com 2 bisnetos, tá? Dá 3, 6, 9, 15, 17, tá? Então seria o máximo 17. Então quando ele coloca ali na letra C 17, né? Só que eu quero o menor número possível, então aí já dá para ver que 17 provavelmente não é, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos organizar. Essa questão aqui eu precisei colocar no papel, tá? Essa aqui não deu para fazer de cabeça não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um bisavô aqui, tá? Que eu tenho que dar um jeito de arrumar. Vou precisar arrumar os 2 avós, tá? Vou precisar dos 6 pais. Vou precisar dos 6 netos, tá? E vou precisar de 2 bisnetos, certo? Bom, vamos lá. E aí eu vou colocando as pessoas, vou organizando na árvore genealógica, a gente vai vendo se está, né, de acordo com cada uma das informações, né, exigências que o exercício fez, tá? Porque ele fala que cada um dos 6 netos, ele olha na sala e vê o que o avô dele está lá. E cada um dos 6 pais, né, ele olha pela sala e pode ver o pai, exceto... Então, quando ele coloca o exceto, quer dizer que o bisavô é um dos pais. Tá? Se ele é uma exceção ali, quer dizer que ele está dentro daquela afirmação ali. Então, cada um dos seis pais, ele consegue ver o pai dele lá, exceto o bisavô, tá? O bisavô não vê ninguém, não vê o pai dele, né? Porque se colocasse o pai dele ali, ele passaria a ser o trisavô, aí já mudaria o problema, tá? Então, vamos lá. Vou pensar o seguinte, vamos começar a fazer uma árvore aqui. Vou pensar que o bisavô, vou chamar ele de A, tá? Eu sei que ele está lá na sala, porque ele fala, o bisavô desses 2 bisnetos está na sala. Então, o bisavô, ele está na sala. Então, digamos que o bisavô chama A, tá? Então, eu vou começar a árvore genealógica aqui por ele, ó, A, tá bom? Só que, lembra, como eu quero o menor número possível, eu tenho que tentar fazer esses caras terem sido contados mais de uma vez, né? Então, além de ser bisavô, eu quero que ele tenha sido contado como um dos pais, por exemplo, como um dos avós, por exemplo, né? Porque aí eu faço o número ser menor. Na verdade, você está falando que tem um bisavô, 2 avós, na verdade, dos 2 avós, o bisavô já foi contado lá em cima e foi contado aqui embaixo, por isso que o número fica menor, tá? Então aqui, vamos fazer a linha aqui pensando que ele teve um filho, né? Vou chamar o filho dele de B, tá? Porque além de ser bisavô, então, já que ele é pai do B, ele é pai também, ó. Tá? Então eu já coloco o A como sendo um dos 6 pais, tá? E ele sendo o bisavô, tá? E se eu pensar que o B teve um filho aqui, que virou o C, tá? Aí eu passo a ter o A como sendo pai do B e avô do C. Então, o A passa a ser também um avô. Olha que legal. Ele vai ser bisavô, ele vai ser avô e ele vai ser pai, tá? Então, dessa forma, a gente já tem aí o A sendo contado, né, em 3 categorias diferentes. Por isso que o número já vai diminuir. Então, 17 realmente não pode ser a resposta certa, tá? Bom, continuando então. Se eu pensar então que agora o C vai ter um filho aqui que eu vou chamar de D, tá? Aí eu garanto, então, que eu tenho um bisneto na jogada, ó. O A é pai do B, ele é avô do C e ele é bisavô do D, tá? Então, o D, ele vai ser bisneto do A. Então, legal. Nessa nova configuração que eu coloquei aqui agora, o A é bisavô, é avô e é pai. Agora, vamos olhar para o B. O B, ele é pai do C. Então, o B é um pai. Tá? Porque ele é pai do C. E o B, ele é pai do C, mas o C é pai do D. Então dá uma olhada, como o C é pai do D, né, o B passa a ser avô do D. Tá? Então o B é um dos avós. Tá? Ele é avô do carinha D que eu coloquei lá embaixo. Tá certo? E agora podemos pensar no C. O C,
ele é um neto do A. Então, eu já posso colocar o C como sendo um neto. Tá? O C é neto do A. Tá? E o D é neto do B. Então, eu tenho o D como sendo neto também. Tá certo? Se o B é o avô do D, o D é neto do B. Tá? E, por último, o D é um bisneto. Então, eu já posso colocar o D aqui como bisneto. Então, já veja que como só de criar essa primeira linha da minha árvore genealógica, né, a gente já conseguiu coisas interessantes. Ó. Já temos aqui o bisavô, já está certo, é um só, é o A. Tá? Nós temos dois avós na parada, e só pode ser o A e o B. Então, está certo também. Tá? E agora, nós temos dois pais, dois netos e um bisneto. Tá? Então, precisamos de mais um bisneto, nós precisamos de mais 4 pais e mais 4 netos. É isso que nós vamos ter que procurar agora. Tá bom? Então, aí só toma cuidado agora quando você for criar as novas linhas para você não criar uma linha que vai te travar, né? Então, em alguns momentos eu fui tentar fazer uma linha e falei, ah, não, eu não posso fazer isso porque senão eu crio um novo bisneto e eu já tenho um número de bisneto máximo. Então, você tem que, quando você for fazer agora as linhas daqui para frente, você tem que ver se você não cria uma linha que dá problema, tá? Se der problema, você apaga e começa de novo, tá? Mas até aqui nós estamos indo bem. Então, vamos lá. Agora, como eu preciso de mais 4 pais e 4 netos e um bisneto, eu vou fazer mais uma linha aqui, né, a partir do B. Vamos pensar que o B teve um outro filho aqui, tá? E vou chamar esse filho agora de E, tá certo? E esse E também teve um filho que eu vou chamar de F, tá? Fazendo dessa forma, o que eu consigo? Bom, o B agora é pai do E, então o B já está ali como certo pai, né? E o E passa a ser um novo pai. O E passa a ser um novo pai, ó. Olha o E aqui, ele é pai do F, tá certo? Então, o E passa a ser pai do F. E, se você olhar também, o E, como ele é filho do B, que é filho do A, o E, ele passa a ser um neto do A. Então, o E também é um neto, tá? Então, eu ganhei um pai e ganhei um neto quando eu coloquei essa nova linha dessa forma, tá? E o F? Bom, o F é neto do B, tá? O F é neto do B. E o F é bisneto do A. Então, o F é bisneto do A. E aí que legal, agora a gente já tem, né, os dois bisnetos. Então isso aqui é mais uma característica que a gente já conseguiu cumprir, né? Então já bateu, ó. Então já temos dois bisnetos, já temos o bisavô e já temos dois avós. O que eu não tenho ainda? Vamos ver. Estou precisando de pais, né? Pai até agora eu tenho o A, que é pai do B. Eu tenho o B, que é pai do C. Eu não coloquei o C, né? Vamos colocar o C aqui. Ó, o C também é pai. C também é pai, tá? O C é pai do D. E o E é pai do F. Então, nós temos 4 pais e 4 netos. E precisamos, então, de mais 2 pais e mais 2 netos, tá? Agora, quando você for fazer essa próxima linha, eu vou puxar essa próxima linha direto do A, porque se eu puxar essa linha a partir do B, ou puxar essa linha a partir do C, do E, enfim, de algum outros deles, eu vou criar aqui uma relação que não vai caber dentro do problema, tá? Então, eu tenho que puxar essa linha agora lá de cima, eu vou puxar aqui do A, tá? Se eu faço mais um filho aqui do B, né, esse cara, por ser filho do B, ele já vai ser um neto do A, legal. Só que eu quero que ele seja pai também, né, para fazer para ter o mínimo de pessoas, eu quero que o cara que seja pai, automaticamente já seja avô, seja neto de alguém, né, isso passa a ser interessante para a gente também, tá? Então, eu vou puxar direto do A, porque quando eu fizer o A ter mais um filho, vamos chamar esse filho aqui do A agora, digamos, de G, tá? Então, o A vai ser pai do G. E vamos pegar, então, o G para ser pai de um novo FGH, tá? Vamos colocar aqui H. O G é pai do H. E olha que legal, você ganhou o G sendo um novo pai, então vamos colocar aqui G é pai, tá? E automaticamente você também ganhou um neto, porque o H agora ele é filho do G, que é filho do A. Então o H é neto do A. Então o H é um neto também, tá? Então criando essa linha eu já ganho um pai e ao mesmo tempo ganho um neto, tá? O que eu vou precisar fazer agora, né? Eu não posso fazer mais nenhum filho para o H, não posso puxar a linha de nenhuma desses de baixo, vou ter que puxar uma nova linha do A. Mais um filho do A aqui, tá? Então vamos pensar que o A teve mais um filho agora, GHI, tá? E para que esse cara seja um pai, né? Eu vou criar um novo filho para ele aqui. Então o I e vai ser aqui o J, tá? Então o I é pai do J. Então se o I é pai do J, o I é pai. Tá? E o J automaticamente vai ser neto do A. E o J automaticamente vai ser neto do A. Ou seja, dessa forma aqui, dessa maneira aqui, eu consegui fechar tudo que eu precisava. Eu tenho agora os 6 pais e tenho os 6 netos. Tá? E vamos conferir para ver se todas as exigências, né, estão satisfeitas ali. Ele fala a primeira coisa,
O bisavô desses 2 bisnetos está na sala. Sim, está na sala, é o A. Cada um dos 6 netos olha pela sala e pode ver o seu avô. Vamos lá, cada um dos 6 netos. O C, o avô dele é o A, está na sala. Vamos aqui com a canetinha, com a laser. Ó. O C, o avô dele é o A, está na sala, legal. O D é um neto, ele é neto do B, também está na sala. O outro neto é o E é neto do A, também está na sala. O F é neto de quem? Do B, está na sala. O H é neto do A, que está na sala. O J é neto, que é neto do A, que está na sala, tá? Então, nós temos, então, nesse caso, né, todos os netos aqui conseguem ver o seu avô que está lá na sala. E também, cada um dos 6 pais, né, olha pela sala e pode ver o seu pai, com exceção do bisavô, né? Então, o bisavô olha para cima e ele não vê ninguém, tá? Ele não vê o pai dele. Se tivesse pai dele aqui, ele teria que ser um trisavô e aí mudava todo o exercício. Então, ele é o único que olha aqui e não vê o pai dele. O resto dos pais veem. Então, vamos ver quem são os pais. O A, né, a gente já falou dele. O B, o pai dele é o A, está aqui na sala, ele consegue ver, tá? O E, o pai dele é o B, está aqui na sala. O C, o pai dele é o B, também está aqui na sala. O G, o pai dele é o A, está na sala. E o I, o pai dele é o A, também está aqui na sala. Ou seja, nós conseguimos satisfazer todas as exigências, tá? Então, basta agora a gente vir aqui e vamos contar, né? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 pessoas, tá? Então, o menor número possível de pessoas que podem estar nessa sala vai ser letra A, o gabarito, tá? 10 pessoas. Exercício 94. Diz assim, a sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. 1, 3, 9, 13, 25, 31, 49 e 57. Nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que 1000 e o maior termo menor que 1000 é... Bom, vamos lá. Antes de você sofrer com essa parte de menor, maior que 1000, maior, menor que 1000, enfim, vamos pensar no padrão lógico que a sequência tem, tá? Descubra primeiro o padrão lógico. Então, lembrando lá, se você assistiu o aulão, né, que a gente comentou lá na Brabo, eu já falei para você, nesse tipo de sequência, né, repara aqui, ó, vou escrever a posição aqui em cima, ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6, 7, 8, né? E para as posições ímpares, estão números que já batidos, ó, 1, 3, 5, 7. Tá? Na 1, 1, na 3, 9, 5, 25, 7, 49. Então, esses caras aqui são justamente os quadrados. É só pegar a posição e elevar ao quadrado, tá? Então, lá na posição 5, 5 ao quadrado, 25. Na posição 7, 7 ao quadrado, 49. Ou seja, você consegue fazer a posição 9 aqui com tranquilidade. Qual que é a posição 9? Seria 9 ao quadrado, ou seja, 81. Tá? Então, repara que você consegue achar qualquer posição ímpar aqui sem problema. O que nós precisamos agora é entender o padrão lógico de construção para as figuras pares. Tá? E aí, repara que da figura 1 para a figura 2, ele aumentou 2. Ó. Ele passou de 1 mais 2, 3. Da figura 3 para 4, ele aumentou 4. Passou de 9 para 13. Da figura 5 para 6, ele aumentou 6. De 25 para 31. E da figura 7 para 8, ele aumentou 8. Passando de 49 para 57. Logo, já percebo que na figura 10, ele vai aumentar exatamente 10, tá? Então, vai ficar 91 aqui. Então, o número da sequência, né, que vai estar na 10ª posição, vai ser 81 mais 10, 91. Então, repara que a lógica, o padrão lógico de construção, você já descobriu. Agora, você tem que ver o que ele quer de você, né? Então, ele fala, nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que 1000. Então, o menor que seja maior que 1000. Dentre todos os maiores que 1000, você pega o menor. Aquele primeiro cara que apareceu depois, que é maior que 1000, tá? E o maior termo menor que 1000. Agora, de todos que estão antes do 1000, eu pego o maior deles, tá? Então, eu vou ter que chegar o mais próximo de 1000 aí que eu puder nessa sequência, tá? Vamos fazer assim, já que a gente sabe achar pelos termos ímpares, né, ao quadrado, para ver quanto chega perto de 1000 aí. Tá? Então, aqui, só para fazer estimativa, vamos pegar números que você sabe. Ó, 10 ao quadrado, 100, pouco. 20 ao quadrado, 400, pouco. 30 ao quadrado, já começou a melhorar. Se eu fizer 30 ao quadrado, isso aqui vai dar 900. Tá? Fizer 31 ao quadrado, né? Lembra, eu faço assim, né? Eu pego um intervalinho aqui, volto um aqui e volto um para cá, né? Que eu acho números fáceis. 31 menos 1, 30. 31 mais 1, 32. Aí é só multiplicar agora. 3 vezes 32 dá 96, então dá 961 isso aqui, tá? Então 961, repara que 31 ao quadrado chegou bem perto, tá? Então 31 já é um bom candidato aqui. Então se eu continuasse aqui, ó, essa sequência, até a posição 31, eu já percebi que na posição 31 nós vamos ter exatamente o número
961, tá? Isso é o que está na posição 31, tá? Agora, eu consigo achar então, o que está na posição 32. É simplesmente acrescentar 32, tá? Então, 961 mais 32, quanto vai dar isso? 961 mais 32 vai dar 993, tá? Então, 30 com 60, 90, 2 com 1, isso, 993. Então, 993 é o cara que está na posição 32, tá? Bom, agora vamos achar o cara que está na posição 33. Não tem problema também, a gente consegue achar esse cara, porque é uma posição ímpar, e aí é só fazer 33 ao quadrado. Então, vamos vir aqui e fazer 33 ao quadrado, tá? Fazendo a mesma coisa aqui, né, para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos fazer o 33 aqui, ó. Volto 3, né? 33 menos 3 dá 30. 33 mais 3 dá 36, certo? É só multiplicar 30 vezes 36 e somar com 3 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 30, 90, 3 vezes 6, 18, 180, né? Então, isso aqui, 108, né? Então, 1080 mais 3 vezes 3 mais 9. Isso aqui, então, vai dar 1089, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, nós temos na posição 33, nós temos o número 1089. E aí, repara, na minha sequência, quando eu chego na posição 32, dá 993. Quando eu passo para a posição 33, dá 1089. Então, os caras que eu estou procurando são justamente esses, ó. Esse aqui é o menor número que é maior que 1000. Tá? Agora, daqui para frente, vai só aumentar, né? Esse aqui vai ser mais 34 para chegar no próximo. Tá? Então, agora todos eles são maiores que 1000. Esse é o menor. E agora eu vou pegar o maior que é menor que 1000, que é esse aqui, ó, 993. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é subtrair um do outro, né? Então, nós vamos fazer 1089, que é o menor número maior que 1000, menos 993, né? 9 para 3 dá 6, 9 para 18 dá 9, pago 1 aqui, né? Vai ficar 10 para 10, aqui deu 0, aqui deu 0, 96, tá? Então, a resposta aqui passa a ser a letra C. Questão 95 agora, ó. Um pouco antes de entrarem para prestar a prova de um concurso, 5 pessoas fizeram afirmações que soaram um tanto parecidas. Então, nós temos aqui a Letícia afirmou, o Pedro, a Mércia, a Célia e o Rodrigo, tá? São 5 pessoas diferentes fazendo 5 afirmações. Aí ele diz assim, duas dessas pessoas disseram afirmações logicamente equivalentes entre si. Essa dupla de pessoas é, tá? E aqui nós temos as possibilidades aí, né? Quais foram as duas pessoas aí que fizeram afirmações que são logicamente equivalentes, tá? Então, repara o que ele quer de você, ele quer falar de equivalência, tá? E aí, perceba que todas as afirmações que nós temos aqui, né, foram feitas por eles, todas elas estão trabalhando com o C, então, tá? Então, nós temos aqui um caso em que a gente vai ter que achar uma equivalência, né, de duas condicionais, tá certo? Então, aqui C, então. E aí você já lembra, bom, equivalência da condicional, como é que funciona mesmo? O que você vai fazer, ó? Se eu tenho se P, então que, né? Se P implica em que, lembra de uma equivalência clássica, né? Que vira condicional? Nós temos duas para condicional famosas, né? Só que uma delas vai para a disjunção, vira um ou, né? O nega ou não nega. Aqui nós vamos usar uma outra condicional, porque todas elas são condicionais, né? Então, para que duas sejam equivalentes, nós vamos ter que ter uma equivalência nesse porte aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu nego as duas e inverto, tá? Então, vai ficar não que implica em não P, tá? Então, essa daí seria a equivalência que a gente vai acabar procurando. Se eu tenho P implicando em Q, é a mesma coisa de dizer que a negação do Q implica na negação do P, tá? E aí, como são 5 frases, né, para a gente ficar fazendo todas as possibilidades, né, Letícia com Pedro, Letícia com Mércia, Letícia com Cé, enfim, são várias, tá? Você ficar testando todas para ver qual que é, né, pode ser que demore. O que você pode fazer? Você pode ir direto nas alternativas, tá? Então vai lá, quem que ele falou que é a letra A? Pedro e Célia, vamos testar, vamos pegar Pedro e Célia. Então voltando aqui, ó, na letra A ele falou Pedro e Célia, vamos destacar aqui o Pedro e a Célia, ó, Pedro e a Célia, tá? E vamos ver o que eles afirmaram. Pedro falou o seguinte: se os candidatos estudam, então o concurso é longo e difícil. Então, eu tenho duas partes aqui, vamos separar, tá? Então, essa é a primeira parte aqui, ó. Se os candidatos estudam, vamos chamar de P, tá? O concurso é longo e difícil.
O concurso é longo e é difícil, tá? Então, o concurso é longo, eu vou chamar de Q, tá? E o concurso é difícil, eu vou chamar de R. P, Q e R. Tá? Então, nós estamos aí. Nesse caso, o que o Pedro afirmou é que o P implica em Q e R. Tá? Então, essa é a afirmação do Pedro. Vamos ver o que a Célia falou agora. Se o concurso não é longo ou não é difícil, bacana, hein? Começou muito bem, por quê? Ele já trouxe aqui invertido, tá? Então, o que era lá a nossa tese, né? O Q e R, ele já começou aqui agora como hipótese, tá? Então, se o concurso não é longo ou não é difícil, foi muito bom, porque aqui ele trouxe a negação, ó. O concurso não é longo, tá? É exatamente a negação de o concurso é longo, que eu chamei de Q. Então, isso aqui é não Q, tá? O concurso não é difícil, é exatamente não R. Não R. Tá? E ele juntou perfeitamente aqui com um ou, né? Lembra? A negação do E, tá? A negação do E acaba virando ou. Nego as duas e troco pelo ou. Tá? Então ele começou muito bem, muito promissor aqui essa parte, porque ele já fez certinho. Ele falou, ó, se não Q ou não R, então ele está negando a segunda parte da afirmação do Pedro, correto? Aí ele fala, então os candidatos não estudam. Ah, os candidatos não estudam é exatamente o que eu preciso. Ó. Os candidatos não estudam, tá? Porque os candidatos estudam é P, então isso aqui é não P. E aí ficou certíssimo, né? Ele usou corretamente. Quando eu pego essa sentença aqui que a Célia falou, o que a Célia disse foi não Q ou não R implica em não P, tá? Que é justamente, é exatamente, né, o que a gente precisava, ó, que ele negou a segunda parte lá, da do Pedro, tá? Isso aqui é a negação de Q e R, tá? Então, negação da primeira parte do Pedro, negação do P, tá? Então já demos sorte, né? Vamos marcar, nesse caso, que quem falou a sentença lógica, equivalente aqui, foi o Pedro e a Célia, tá? Então, letra A, gabarito aí da questão 95. Questão 96, ó. Seguem algumas afirmações sobre as pessoas, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 afirmações aí, tá? E ele está falando para você considerar essas afirmações sendo verdadeiras ou falsas, dependendo de cada uma delas, tá? E ele fala assim, a partir das informações apresentadas é logicamente verdadeiro o quê? Tá? Então que nós temos que ver o que é logicamente verdadeiro dentro dessas opções aqui. Então vamos lá, vamos começar a analisar. Olha, se você pegar a sentença 1, você tem uma condicional ali, ó. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Tá? E eu sei que ela é verdadeira. Agora, pensa que uma condicional verdadeira, você tem 3 possibilidades, tá? A única coisa que não pode ter acontecido com certeza é que a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Isso não pode ter acontecido, tá? Porque ele falou que o resultado dessa condicional é verdadeira. Então perceba que quando você passa a ter várias possibilidades, né, na 2 você tem um ou ali, né, uma disjunção, falando que ela também é verdadeira, né, e para ser verdadeira basta que uma seja verdadeira, então você também tem 3 possibilidades, né, só não pode acontecer das duas serem falsas. Eu vou pegar a sentença 5 para começar, porque ela é uma sentença simples, tá? Uma proposição simples, ela fala Bernardo é gastador. Tá? Então, por ser uma proposição simples, é mais tranquilo a gente mexer. Então, como diz que é falsa, opa, deixa eu pegar aqui de vermelho, para destacar o falso. Como diz que é falsa, então Bernardo é gastador, eu considero como uma sentença falsa. Ele está falando, considere essa sentença como sendo falsa. Tá? E aí eu tenho lá na 1, se Ana é generosa, então Bernardo é gastador. Então esse pedaço aqui é falso. Tá certo? Então a segunda parte, ó, a conclusão aqui da nossa condicional é falsa. E aí você tem aquele lance. Se eu tenho, né, verdadeira aqui para 1, tá? Se essa condicional é verdadeira e a segunda parte é falsa, a primeira parte não pode ter sido verdadeira. Porque verdadeiro, se verdadeiro, então falso, daria falso. Tá? É o único caso de quando a gente tem problema de ser falso. Então aqui já posso concluir que Ana é generosa é falso. Tá? Tem que ser falso, porque senão nós não teríamos a condicional verdadeira, como foi dito aqui no problema. Tá? Outra coisa, ali na 2, eu tenho Bernardo é gastador ou Claudete é gentil. Bernardo é gastador, a gente viu lá na 5 que é falso também. Tá? Então isso aqui é falso. Tá? Só que pelo mesmo motivo, ele disse que essa sentença aqui ela é verdadeira. Tá? Da mesma forma que a gente fez na 1, como eu tenho um ou aqui dando verdadeiro, eu não posso ter as duas falsas, porque senão daria falso.
tá? Se a primeira parte já é falsa, consequentemente, Claudete é gentil, tem que ser uma verdade, tá? Então, Claudete é gentil, é verdadeiro, tá? Bom, que mais que eu posso ver agora? Eu tenho lá embaixo, ó, Claudete é gentil também está aqui, verdade, tá? Agora, eu tenho lá embaixo, né, a Ana é generosa, de novo, ó, se o Hugo é rico, lá na 6, se o Hugo é rico, então Ana é generosa. E Ana é generosa, a gente já sabe que é falso, tá? Isso aqui é falso, tá? Ana é generosa, a gente viu que é falso. E ele diz que essa afirmação, ela é verdadeira. Olha, de novo, eu tenho um C então, olha, tem um C, queria mudar de cor aqui. Então, eu tenho um C, então, tá? E esse condicional, esse C, então, tem um resultado final como verdadeiro, tá? Sendo que a segunda parte é falsa. Então, a primeira também tem que ser falsa, tá? Porque se a primeira fosse verdadeira, nossa, não teria dado nunca verdade, né? Teria dado falso. Verdadeiro e nem falso, dá falso, tá? Então, como deu verdadeiro, eu já sei que aqui a primeira parte, o Hugo é rico, é falso, na verdade, tá bom? Então, basicamente, nós estamos conseguindo passar por todas elas aí, né? Vou voltar aqui na 3 também posso fazer, ó. Considere essa afirmação como sendo falsa, tá? Eduardo é tímido e Claudete, ó, agora a gente está usando o E aqui, ó. Olha o E. E, tá? Ele disse que esse E aqui é falso, tá? Se o E é falso, né? Então, pelo menos uma delas tem que ser falsa, tá? Para o E ter dado falso, pelo menos uma tem que ser falsa. Se as duas fossem verdadeiras, no E, nós teríamos verdade no final, tá? Agora, se uma delas ou as duas, né, forem falsas, aí a gente tem falso. Como deu falso e a segunda parte é verdadeira, essa primeira parte necessariamente tem que ser falsa, porque senão não teria o resultado final como falso. Então, Eduardo é tímido é falso. Então, aqui a gente mata Eduardo é tímido como sendo falso na afirmação 4. E aí ele fala, afirmação 4, ou Gerson é ligeiro, ou Eduardo é tímido. E aí ele traz um ou. Olha aqui, ele traz a disjunção exclusiva, né? É o ou, mas não ambos, né? Então aí eu tenho ou Gerson é ligeiro, ou Eduardo é tímido. E essa aqui funciona assim, se as duas tiverem o mesmo valor lógico, o resultado final é falso, tá? Se as duas tiverem valor lógico diferente, o resultado final é verdadeiro, tá? Então é um ou o outro, mas não ambos. Se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos, não serve, dá falso, tá? E aí ele diz que essa afirmação, ela é verdadeira. Então, essa afirmação sendo verdadeira, tá? E eu já tenho a primeira parte, né, do Eduardo ser tímido sendo falso, então o Gerson é ligeiro precisa ser verdadeiro, tá? Porque se isso aqui fosse falso, Gerson é ligeiro é falso, nós teríamos as duas falsas, né? Se as duas são falsas, na disjunção exclusiva, você tem um resultado final como falso. Então, para que seja verdadeiro, tem que ser isso aí, tá? Galera, então nós temos tudo. Agora é só procurar as respostas para ver se qual que a gente vai marcar, né? Vamos lá. Ana é generosa? Não, Ana é generosa é falso, tá? Então, já podemos vir aqui e descartar Ana é generosa. Sabemos que é falso. Outra opção, Eduardo é tímido? Eduardo é tímido também é falso, tá? Eduardo é tímido também é falso. Ó, olha aqui, na terceira nós temos Eduardo é tímido, na quarta também nós temos Eduardo é tímido, todas elas foram marcadas como falso. O que mais nós podemos falar? Claudete não é gentil. Vamos olhar. Claudete não é gentil. Não, Claudete é gentil, tanto na 2 quanto na 3, você tem Claudete gentil. Ó. Então aqui você tem ó, Claudete gentil, tá? Então nesses casos aqui, posso dizer para vocês que a Claudete gentil é verdade. Então falar que ela não é gentil vai ficar errado, né? Então riscamos aqui. Na letra D, Hugo não é rico, tá? Vamos voltar lá. Hugo não é rico. Olha, nós chegamos à conclusão de que se o Hugo é rico... Não, o Hugo é rico é falso. Se é falso que o Hugo é rico, quer dizer então que ele não é rico. Então, Hugo não é rico é o gabarito, tá? Achamos aqui, letra D é a resposta, tá? Então, o Hugo não é rico, porque a gente concluiu que Hugo é rico é uma sentença falsa, tá certo? Então, o gabarito aqui da questão 96 é a letra D. Questão 97, ó. Caiu a questão de conjuntos, né? Se você for olhar em termos de conteúdo, a prova veio muito dentro do esperado, né? Se analisar o que foi o nosso aulão lá do Bravo, você vai perceber que o conteúdo era muito esse aí que foi cobrado. A questão é que a prova de raciocínio lógico, ela acabou subindo um pouquinho o patamar, né? No nível da dificuldade. E acabou sendo uma prova mais difícil do que a VUNESP costuma cobrar, tá? A prova de matemática foi muito mais a cara da VUNESP.
Mas vamos lá, vamos resolver. A figura a seguir representa um diagrama lógico composto por 4 conjuntos, tá? Nesse diagrama, há regiões de intersecção de 3 e apenas 3 conjuntos, regiões de intersecção de 2 e apenas 2 conjuntos e regiões que são de apenas um conjunto. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. E em cada região que se caracteriza por ser intersecção de 3 e apenas 3 conjuntos possui 40 elementos. Sabe-se que, no total, são 416 elementos, que fazem parte desse diagrama, e que o número de elementos que pertencem a cada região, que se caracteriza por intersecção de 2 e apenas 2 conjuntos, é igual entre si. E esse número é, bom, vamos lá, vamos olhar aqui. Ele já trouxe o desenho para vocês, o que é uma coisa boa, tá? Então você não precisa aqui fazer os desenhos, né? Ele poderia ter deixado a leitura, não ter colocado desenho nenhum e você tinha que se virar para achar isso aí, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui do começo, né? Então ele fala, nesse diagrama lógico, cada região possui elementos de apenas um conjunto, possui 24 elementos. Então, o que possui apenas um conjunto, né? Então nós temos algumas regiõezinhas aqui para observar, ó. Vou pegar o laser aqui, ó. Então, regiões que possuem elementos de apenas um conjunto, tá? Então, aqui, ó, tá dentro apenas do A, exclusivamente do A, tá fora do B, do C e do D, tá? Aqui também eu tenho uma região que tá só no B, tá? Não tá indo mais nenhum deles. Aqui, ó, eu tenho uma regiãozinha que eu tenho só no C, tá? Não tá em mais nenhum deles, apenas no C, tá fora dos outros. E aqui eu tenho a regiãozinha que está só no D, que não está em mais nenhum deles. Então, nessa região, nós temos, né, elementos de apenas um conjunto. Então, é aqui que eu vou vir aqui para colocar. Ó. Então, ele falou que são 24 elementos. Ó, 24 elementos. Então, aqui eu vou pôr 24, aqui eu vou pôr 24, aqui eu vou pôr 24 e aqui eu vou pôr 24. Tá? Então, aí tá, regiões, né, que possuem apenas um elemento. Então, vamos lá. Agora, e em cada região que se caracteriza por ser intersecção de 3 e apenas 3, ó, intersecção de 3, tá? Vamos lá. Intersecção de 3. Vou pegar aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, é uma intersecção de 3, tá? Porque aqui, ó, se você olhar, eu estou dentro do A, eu estou dentro do B e eu estou dentro do C, mas estou fora do D. Então, eu estou dentro de 3 dos conjuntos, tá bom? Então, essa é uma região que me interessa. Se você vier para cá, nós temos outra região com essa mesma característica. Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui faz parte do B, faz parte do C e faz parte do D, mas está fora do A, então ela pertence a 3 conjuntos apenas. Então eu tenho essas duas regiõezinhas aqui, né? E ele diz para a gente que essas duas regiões, elas têm 40 elementos, tá? Então aqui eu vou preencher com 40 e aqui eu vou preencher com 40, tá bom? Então, fechou. Agora, sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte desse diagrama. Então, ele deu para a gente total, ó, o total aqui do diagrama, vamos colocar aqui, total 416, tá? Então, você perceba que eu já tenho vários números espalhados aí, e se eu somar todos os números de todas as regiões do diagrama, o total eu sei que tem que dar 416, ele falou também agora. Agora ele diz assim, sabe-se que no total são 416 elementos que fazem parte desse diagrama e que o número de elementos que pertencem a cada região, que se caracteriza por ser intersecção de 2 e apenas 2 conjuntos, agora nós queremos intersecção de 2 conjuntos, tá? Nós estamos falando daquela região que pega 2 conjuntos apenas, tá bom? E aí ele fala que esse número, ele é igual entre si, ou seja, é o mesmo, tá? Então, cada região que tiver essa característica de ter só 2 conjuntos, ela vai ter um número e esse número é o mesmo, tá? Que número é esse? É justamente a pergunta, ó, esse número é, tá? Então, é justamente o que nós queremos saber. Então, se você olhar, onde é que eu vou ter regiões que tem só 2, tá? Então, a primeira vez que eu fui fazer isso aqui, eu até esqueci desse pedacinho aqui, ó. Aqui, repara que eu tenho o A e o B. O A e o B se encontram somente A e B? Sim, nesse pedacinho aqui, tá? Qual que é o número que eu vou colocar aqui? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Eu sei que é o mesmo número das outras regiões, mas é esse valor que eu quero descobrir, tá? Aqui, ó, eu tenho quem faz parte do A e também faz parte do C, tá? Mas está fora do B e também está fora do D. Então, apenas A e C. Então, também é uma região que me interessa. Nesse pedaço aqui, ó, é quem está dentro do B e está dentro do C, tá? E está fora do A e do D, tá bom? Então, essa parte aqui também é uma região que eu vou colocar esse número, tá? Aqui eu tenho já quem faz parte do C e do D, mas está fora do B e também está fora do A. Então, aqui também faz parte de apenas duas, C e D. E eu tenho esse pedacinho pequenininho aqui, ó, também pequenininho, tá? Que é quem faz parte do B e do D,
tá? Faz parte dos dois, B e D, tá? E não faz parte do C e não faz parte do A. Então, apenas dos dois também. Então, eu tenho que colocar esse número aí. Eu não sei que número é esse, então eu já vou colocar aqui como sendo x, tá? Vou colocar x aqui, x aqui, x aqui, x aqui e x aqui. E aí você repara que já temos todas as regiões preenchidas, tá? Nós temos essas 5 regiões aí que são as últimas, que eu sei que é o mesmo número, mas eu não sei que número é esse, é o que eu quero descobrir. Então eu chamei de x, tá? Agora basta a gente somar tudo isso, que a gente vai ter, então, um total igual a 416. Então aqui agora é fazer conta, né? Vamos lá, vamos fazer então. 1, 2, 3, 4, 5. 5x mais, né? Nós temos 24, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 24, mais o 40, nós temos 2,40. 2 vezes 40, isso tem que ser igual a 416, tá? Facinho, sem sofrimento. Vamos fazer essa conta aqui já? 4 vezes 24, 4 vezes 25 é 100, então isso aqui vai dar 96. 2 vezes 40, 2 vezes 40 é 80, tá? Então eu vou ter que juntar esses dois para passar para lá, subtraindo. Então vai ficar 5x do lado de cá, tá? Igual 416. E agora quando eu passo o menos 96 e o menos 80 para lá, deixa eu juntar os dois aqui já, vai? Isso aqui juntos, né? Isso aqui vai dar quanto? 96 com 80. 100 com 80, 180, 176 então. 176. Tá? Então eu vou passar para lá, vai ficar menos 176. Tá certo? Então eu vou ficar com 5x, ou seja, x é igual, né? Vou passar o 5 dividindo. 416 menos 76. Ó, vou tirar 76. Tirar 16 do 76 vai ficar 60. Né? Depois vou ter que tirar mais. Peraí. 416 tira 316, tira 16, 240. Então, 240, tá? E aí, o 5 que estava multiplicando o x passou dividindo, vai ser dividido aqui ó, por 5, tá? Então, x é igual a 240 dividido por 5. Fechou? Bom, 240 dividido por 10 daria 24. Como é por 5, é o dobro de 24, 48 é a nossa resposta. Tá? Então, 48 aí é o que nós vamos marcar. Que no caso, nesse aqui, nós temos a letra B como gabarito aí da questão 97. Questão 98 agora, né? Essa questão bem tranquila, para mim uma das mais fáceis da prova para fazer, né? Negação do ou, bem fácil de fazer. Só tinha um detalhezinho ali que tinha a primeira parte, ela te trazia um quantificador, né? Ou qualquer, né? Que é a mesma coisa, a mesma ideia do todo. E aí você tinha que fazer a negação com um pouco de cuidado nessa hora para não vacilar, tá? Mas o que diz, ó, a alternativa que corresponde à negação lógica da afirmação. Qualquer processo deve ser considerado ou não há trabalho eficiente neste escritório tá? Então você tem essa afirmação aqui e nós temos que focar na negação dessa afirmação, tá? Então a primeira coisa é ver que tipo de frase nós temos aqui, né? Nós temos um conectivo aqui que é o ou, tá vendo? Ou. Tá? Então, eu posso dizer que tem a primeira parte, qualquer processo deve ser considerado. Essa é a primeira sentença. Depois, não há trabalho eficiente nesse escritório, tá? É a segunda parte. Então, se eu chamar esse primeiro pedaço aqui de P, tá? Qualquer processo deve ser considerado. E essa segunda parte aqui, não há trabalho eficiente nesse escritório, de que, tá? Nós temos P ou Q e precisamos fazer a negação disso. Tá? E aí, batata de novo, né? Falei para você, ó, fica muito atento lá no aulão, a gente frisou muito que eles iam cobrar negação de ou, negação de e para cair um no outro, tá? É muito, muito provável isso. E também frisei para você ficar atento que quando você vai fazer a negação de um quantificador universal, você tem que tomar cuidado porque às vezes as pessoas tendem a querer usar um quantificador universal também para negar o universal e aí dá problema, tá? Então, já que eu falo que qualquer processo deve ser considerado, aí o cara que pensa em negar isso como sendo nenhum processo deve ser considerado e acaba errando, tá? Ele está trocando um universal por universal e não fica certo. Então vamos lá, primeira coisa, nós temos aqui, ó, famosa, hein? É P ou Q, tá? Se a gente vai fazer a negação dessa sentença aqui, vamos fazer a negação de P ou Q, o que dá isso aqui no final das contas, né? Ó, negação do ou, você nega as duas e troca pelo e. Negação do e, você nega as duas e troca pelo ou, tá? Então aqui você negava a P, nega a Q, tá? E troca pelo e.
É isso que você vai ter que procurar nas alternativas, tá? Então, se a alternativa te trouxer ou, você já esquece, tá? Ou não, tá? Como você tem um ou na sentença, você não pode ter aqui ou, tá? Então, você vai precisar procurar o e, ó, bonitinho. Ó o e aqui, olha o e aqui, tá? E aí, ele levou a negação desse ou, né, para uma condicional, né, lá embaixo, nas outras duas. Então, eu vou procurar direto na B e na C, porque tem o e bonitinho ali, a gente já sabe, né, esse caso clássico de negação de ou. Então, a gente não deixa a letra D e letra D e E e a A já descartadas de cara para a gente procurar na B e na C, vamos ver se a gente acha ali, tá? Então, vamos lá, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de não P, tá? Então, o que seria não P? Não P é mais complicado a gente fazer porque está dizendo que qualquer processo deve ser considerado. Tá? Qualquer é a mesma ideia de todo. Tá? Então, se você pensar em qualquer, você pode pensar que todo processo deve ser considerado. Tá? Qualquer processo ou todo processo dá a mesma ideia que é um quantificador universal. Quando você vai fazer a negação da P, então quando eu quero fazer não P, eu já vou ter que usar, na verdade, né, um quantificador existencial. Eu vou ter que trocar por existe, pelo menos um, ou algum. Tá? Qualquer um desses três tem a mesma ideia, é válido aqui nesse caso. Então aqui no caso ele usou algum ali, né, na letra C, e na letra B ele usou qualquer, né? Então vou usar o algum, porque parece que é o algum que é a mesma resposta. Então algum processo, então algum processo, né? Como eu estou negando essa ideia, tá? Então eu vou negar a ideia que está na frase. Eu troquei o qualquer, que é universal, por algum. E agora a ideia da frase, que é o processo deve ser considerado, eu vou negar isso também. Então, algum processo não deve, tá? Não deve ser considerado. E aí você já tem isso aqui, ó, facinho, bonitinho, lá na letra C, ó. Algum processo não deve ser considerado, tá? E eu preciso usar o E. Eu preciso de não P e não Q, tá? Então o E ficou legal. E olha a segunda parte. Há trabalho eficiente nesse escritório. Então olha como a letra C tá bacana, ó. Esse primeiro pedaço, algum processo não deve ser considerado, a gente já viu, né? Que o não P mesmo. E agora, há trabalho eficiente nesse escritório é justamente a negação daqui, ó. Aqui é não há trabalho eficiente nesse escritório. Quando você vai negar que, se não há trabalho eficiente nesse escritório aqui, não que vai ser há trabalho eficiente nesse escritório. Então a letra C ficou correta. A letra C é a alternativa que a gente estava buscando, tá? Então questão tranquila. 98, gabarito, letra C. Questão 99 agora. Bom, eu postei que cairia uma questão desse tipo, né? Até trouxe uma mais complicada que essa aqui lá para resolver no aulão, né? Mas apareceu. E até foi mais fácil. A gente vai fazer do mesmo jeito aqui, né? Vamos anotar todas as informações e depois a gente coloca elas em ordem conforme a gente vai lendo o que foi dado sobre as pessoas envolvidas aí. Vamos lá. 3 amigas, Juliana, Nádia e Marluce, praticam atletismo, não necessariamente nesta ordem de modalidade. 100 metros rasos, 400 metros com barreira e 5.000 metros. As alturas de cada uma delas são, não necessariamente nesta ordem, 1,68, 1,72 e 1,81. Sobre elas, é conhecido que Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga cuja altura é 1,72. Já Nádia, que não é a mais baixa, não pratica provas com menos de 1.000 metros e não mora perto das outras duas amigas. A partir dessas informações, tem valor lógico verdadeiro a afirmação. Vamos lá então. Primeiro, vamos anotar essas informações que nós temos aqui. Nós temos 3 pessoas, Juliana, Nádia e Marluce. Então eu já vou vir aqui, vou colocar aqui, ó. Nós temos a Juliana, a Nádia e a Marluce, tá? Então aqui são as pessoas. E aí nós temos também, elas fazem uma modalidade de atletismo. Então vamos colocar aqui, ó, modalidade que elas praticam. Nós temos a opção de 100 metros, tá? Então, ele falou não necessariamente nessa ordem. Então, não estou dizendo que a Juliana faz 100 metros, não. Estou só anotando primeiro para ficar mais fácil, tá? São 400 metros com barreira e os 5.000 metros, tá? E nós temos, né, mais uma informação sobre elas, que seria a altura de cada uma delas, né? Então, a altura, que aí nesse caso nós temos 1,68, 1,72 e 1,81, tá? Então, essas são as alturas, 1,68, 1,72, 1,81. Agora, né, que eu já tenho esses dados anotados ali, eu vou colocar eles para começar a fazer as associações. Conforme eu for lendo, eu vou vendo o que eu posso já anotar de cara, tá? Então, vamos lá. Então, vou deixar aqui, ó. Vamos deixar um espaço reservado aqui
para pessoa, tá? Deixa eu pegar mais espaço, né? Vamos aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, pessoa, modalidade. Também posso dar mais espacinho, né? Fica mais fácil de entender. Modalidade, e aqui nós vamos deixar a altura, tá? Então, vamos lá, vamos lendo e a gente vai trazendo aqui para a gente ver o que a gente pode fazer de associação. Nós temos o seguinte, ó. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros. Então, nós estamos falando da Juliana. Vamos anotar aqui o que eu sei da Juliana. A Juliana não corre os 100 metros. Então, ou ela corre os 400. Então, vou deixar aqui, ó, de amarelo. Ou ela corre os 400, ou ela corre os 5.000. Tá? É um desses dois. Não dá para ter certeza ainda, tá? O que mais que diz sobre a Juliana? Ela não corre os 100 metros e mora perto da amiga, cuja altura é 1,72. Olha, se ela mora perto de uma amiga que tem 1,72, isso quer dizer que ela mesma não pode ter 1,72, tá? Quem tem 1,72 é a amiga dela que mora perto dela. Então, aqui, sobre a altura dela, eu sei que 1,72 não é. Pode ser, vou deixar aqui depois a gente coloca a resposta certa. Pode ser 1,68, pode, e pode ser 1,81. Até agora o que eu sei é isso. 1,72 não é, tá bom? Continuando, voltando aqui. Continuando, né? Então, sobre a Juliana foi isso que ele falou. Não corre 100 metros e mora perto da amiga que tem 1,72. Já a Nádia, então agora nós vamos falar da Nádia. Vamos colocar aqui Nádia. Opa, índio amarelo, né? Mesmo padrão. Já a Nádia, tá? O que nós sabemos da Nádia? A Nádia, que não é a mais baixa. Então, se ela não é a mais baixa, ela não pode ter 1,68. Então, a Nádia não tem 1,68. Ela pode ter 1,72 ou ela pode ter 1,81. Tá? Uma dessas duas coisas eu sei da Nádia. 1,68 ela não tem, porque ela não é mais baixa. E ela não pratica provas com menos de 1.000 metros. Bom, se ela não pratica prova com menos de 1.000, só de 1.000 para cima, só tem uma opção, né? 100 metros está descartado. 400 metros está descartado, então ela tem que praticar 5.000 metros. É a única que tem acima de 1.000, né? Se ela não pratica a prova com menos de 1.000, então nós já podemos cravar aqui que a Nádia pratica a prova com 5.000 metros. Tá? Agora, se ela pratica a prova com 5.000 metros, isso quer dizer que a Juliana, que eu estava entre 400 ou 5.000, 5.000 não pode ser. Tá? 5.000 não pode ser porque é a Nádia. Tá? Então, a Nádia, praticando 5.000 metros, faz com que a Juliana tenha que ser a praticante da modalidade de 400 metros, com barreira. Tá? Sobrou só essa opção aqui. Beleza? Voltando lá. Então, não pratica prova com menos de 1.000 metros e não mora perto das outras duas. Então, ela não mora perto das outras duas. Bom, se ela não mora perto das outras duas, não é ela a amiga da Juliana que tem 1,72, que mora perto da Juliana. Lá falou que a Juliana, né, ela mora perto da amiga cuja altura é 1,72. Tá aqui essa informação. Ó. A Juliana, né, não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga cuja altura é 1,72. Se a Juliana mora perto de uma amiga que tem 1,72 e a Nádia não é essa amiga, bom, então a Nádia não pode ter 1,72. Então, acabei de descobrir que a Nádia, ela não pode ser a pessoa de 1,72, porque se ela tivesse 1,72, ela teria que morar perto da Juliana e ela mora longe das outras amigas, tá? Então, a Nádia, ela tem necessariamente 1,81 m, tá? E aí, se ela tem 1,81 m, né, a Juliana, que eu estava entre 1,68 e 1,81, a Juliana não pode ter 1,81 m, porque quem tem, na verdade, é a Nádia. Então, a Juliana, na verdade, ela é a mais baixa, ela tem 1,68, tá? Bom, aí você percebe que agora só tem mais uma pessoa, né? Eu já sei tudo sobre essas duas pessoas, falta agora só escrever o que eu tenho para outra, né? Ver o que sobrou. Então, nós tínhamos a Juliana, a Nádia e a Marluce. A Marluce, tá? O que é a Marluce? Bom, ela não pode fazer 400 metros porque é a Juliana. Ela não pode fazer 5.000 metros porque é a Nádia. Ela tem que fazer 100 metros. Então, sobrou para ela 100 metros, tá? E a altura dela não pode ser 1,68, por causa que é da Juliana. A Nádia é 1,81, então ela tem 1,72. Tá? Então, basicamente, você tem todas as informações que você precisava aí a respeito da Juliana, da Nádia e da Marluce. Tá bom? Agora é voltar e ver qual que é a alternativa correta.
E agora, só uma coisa, que aqui ele foi um pouco mais cruel, né? Então, ele pediu o valor lógico verdadeiro. Então, quando ele pede isso aqui para você, ó, valor lógico verdadeiro, ele vai te dar uma frase, uma afirmação, e aí você vai ter que ver a veracidade daquilo ali, analisar, né? Ver se é uma proposição composta, se as partes da proposição composta resultam num valor verdadeiro, tá? Então, nós vamos ter que fazer isso com calma. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, Nádia pratica 5.000 metros e Marluce tem 1,81 m. Nádia pratica 5.000 metros, vamos ver isso? Nádia pratica 5.000 metros, verdadeiro. Tá? Esse primeiro pedaço aqui é verdadeiro, Nádia pratica 5.000 metros. Marluce tem 1,81 m, Marluce tem 1,72 m, então isso daqui é falso. Tá? Como ele juntou com o E, tá? Verdadeiro e falso, se um deles é falso, o resultado final já é falso, tá? Isso aqui seria falso, então a letra A eu não posso marcar, tá bom? Vamos lá, vamos para a letra B agora. Se Juliana tem 1,68 m de altura, então Nádia pratica os 400 metros com barreira. Vamos lá, Juliana tem 1,68 m de altura? Juliana tem 1,68 m de altura. Isso aqui então é verdadeiro. Juliana tem 1,68 m de altura. Nádia pratica os 400 metros com barreira. Nádia pratica os 5.000. Não, isso aqui então é falso. Nádia não pratica os 400 com barreira, ela pratica os 5.000. E aí você usou o C, então, né? Só que a primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa. É o único caso da condicional que dá falso, tá? Verdadeiro implicando em falso, o resultado final é falso. Então, a letra B também eu não posso marcar. Ele quer, ó, lembra que ele quer valor lógico verdadeiro, tá? Então, se der falso o valor lógico da afirmação que ele deu, não me serve. Agora, vamos lá. Ele usou ou Juliana pratica os 400 metros com barreiras ou Nádia tem 1,81 m de altura. Olha, usou ou, né? A disjunção exclusiva, tá? Então, vamos lá. Juliana pratica 400 metros com barreira. Juliana pratica 400 metros com barreira, sim. Juliana pratica os 400 metros com barreira, tá aqui. Nádia tem 1,81 m de altura? Nádia tem 1,81 m, tá? Nádia tem 1,81 m de altura. Verdadeiro, tá? Só que, olha que maldade, né? O que ele fez? Ele usou o ou, ó. Ou. Lembra? O ou é o ou, mas não ambos, tá? É a disjunção exclusiva. Se as duas são verdadeiras, o resultado final dessa disjunção exclusiva é falsa, tá? Você quer uma ou a outra, mas não as duas. Então, não pode ser verdadeiro para as duas, tá? Porque aí o resultado final dá falso. Então, a letra C também não é a alternativa que a gente vai marcar. A atleta que tem 1,72 m de altura pratica 100 metros rasos e Juliana pratica os 5.000 metros. Vamos lá. A atleta que tem 1,72 m. A atleta que tem 1,72 m é a Marluce. Ela pratica os 100 metros rasos? Sim, isso é verdade. A Marluce pratica os 100 metros rasos, verdadeiro, tá? E Juliana pratica os 5.000. Juliana pratica os 400 com barreira, né? Então, isso aqui é falso. Juliana pratica os 5.000 metros? Não, ela pratica os 400 metros com barreira. E aí, ele falou, então, isso aqui ele juntou com um E, tá? A primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa. Se pelo menos um for falso, o resultado do E já é falso, né? Então, aqui no caso, essa segunda parte fez a letra D também não ser a alternativa correta. Ou por exclusão sobrou a letra E, né? Então vai ter que ser ela. Vamos lá. Se Nádia tem 1,72 m de altura, então Marluce tem 1,81 m de altura. Vamos ver. Nádia tem 1,72 m de altura? Não, Nádia tem 1,81 m. Então isso aqui é falso. Nádia tem 1,72 m de altura. E aí, como é uma condicional, você já podia parar por aqui, né? Se a primeira parte da condicional é falsa, o resultado já é verdadeiro, independente da segunda parte, tá? O resultado final já vai ser verdadeiro, tá? Mas mesmo assim, vamos olhar. Então, Marluce tem 1,81 m de altura. Ó, a Marluce tem 1,81 m? Não, ela tem 1,72 m. Deu falso, falso. Mas aí, lembra, ó, na condicional C, então, né? Só dá falso o resultado final quando você tem verdadeiro indo em falso. Como a primeira parte é falsa, independente se é FF ou FV, daria verdadeiro isso aqui, tá? Como eu tenho FF nesse caso, né? A primeira parte é verdadeira, a primeira parte é falsa, a segunda parte é falsa, nós temos então a condicional como um todo dando verdade, tá? Então essa daqui é a resposta que a gente estava procurando. O gabarito da questão 99, então, é a letra E. Vamos lá, então, finalmente, a última questão da prova, né, de raciocínio lógico, questão 100, tá? Bom, eu postei aí no aulão que ia cair, né, questão de sequência numérica, e a VUNESP inovou, né, trouxe duas, inclusive, né? Essa questão 100, ela envolve sequência numérica, e a gente teve também a questão 94, que a gente já resolveu, que também era sobre sequência numérica. Então, vamos lá, vamos fazer essa daqui, ó. Diz assim, considere duas sequências, né, A e B,
cada uma criada com o seu próprio padrão lógico. Na sequência A, o primeiro termo apresentado é o 1 e o último termo é o 97. Então está aí com os elementos de A. Na sequência B, o primeiro termo apresentado é o 100 e o último termo é o 4, tá? Então de cara você consegue ver que a sequência A, os números estão crescendo e na sequência B os números estão diminuindo, tá? Então a sequência é decrescente. Observe os exemplos a seguir. A diferença em valor absoluto, então fica atento nisso aqui, já vamos destacar, ó, valor absoluto, tá? Quando você fala diferença em valor absoluto, o que você está falando aqui em matemática chama módulo, né? Seria você considerar a diferença independente do sinal, tá? Então se eu pego dois números, por exemplo, 10 e 7, tá? Então se eu faço 10 menos 7, o resultado é 3. Tá? Agora se eu fizer o contrário, se eu fizer 7 menos 10, o resultado é menos 3. Perceba que a diferença em valor absoluto, quando você fala valor absoluto, você está pensando só no número, esquecendo, né, o sinal, o valor é o mesmo, é 3, tá? Então, a diferença pode ser 3 positivo, se você pegar o maior menos o menor, ou ela pode ser 3 negativo, se você pegar o menor menos o maior. Tá? Então, quando você falar em diferença em valor absoluto, o que importa para você é a distância entre os números, tá? Não necessariamente se vai dar positivo ou negativo. Então, o que importa é você pegar o maior deles e tirar o menor deles, tá bom? Bom, então ele fala que a diferença em valor absoluto entre os números do par formado pelos primeiros termos de cada sequência, o 1 e o 100, é igual a 99, né? Então olha o que ele está te falando aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, o primeiro termo do B, o primeiro termo do A, pega esse parzinho, faz a diferença entre eles. A diferença entre eles é 99. Perceba que em valor absoluto é 99, tanto faz. Se fazer 100 menos 1, 1 menos 100, né, vai dar 99 ou menos 99. Em valor absoluto é a mesma coisa, é 99, tá? E ele fala que a diferença, né, é em valor absoluto entre os números do par formado pelos sétimos termos de cada sequência, o 12 e o 87, é igual a 75. Então ele vai lá e pega o sétimo termo. Vamos procurar o sétimo termo aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 87. Então 87 menos 12, ou 12 menos 87, que vai dar negativo, mas não importa, né? O resultado vai dar 75. Beleza? Então ele fala assim, o par de termos de cada sequência que, pareados conforme os exemplos anteriores, apresenta a menor diferença absoluta entre seus termos está localizado na posição. Então, ó, ele quer a menor, hein? Apresenta a menor diferença absoluta. Tá? Então, qual que vai ser o par de termos? Você percebe que essa diferença, ela diminuiu, ó, do primeiro deu 99, 100 menos 1, e lá no sétimo termo já deu 75, deu 87 menos 12. Por que isso aconteceu? Bom, óbvio, né? A sequência B está diminuindo, os valores estão ficando menores, a sequência A está aumentando, os valores estão ficando maiores, e os números, então, tendem a ficar cada vez mais próximos. Tá? Então, conforme a sequência A aumenta e a sequência B diminui, você vê essa diferença ficando cada vez menor, os números estão ficando cada vez mais próximos. Repara que o último número que eu tenho aí entre eles, né? O último não, né? O último aí é antes dos 3 pontinhos. Eu tenho aqui na sequência A o 25 e na sequência B o 76. Tá? Vamos ver que posição que está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 13º aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, então o 13º. Se eu já perceber, ó, se eu já olhar aqui, 76 e 25 já estão muito mais próximos do que qualquer outros dois pares que apareceram antes, que era 78 e 23, tá? 79 e 20, tá certo? Então, essa diferença, ela está diminuindo, tá? E vai chegar um momento que ela vai ser a menor possível. Mas, olha o que acontece se eu olhar o último número que eu tenho aqui, 97 e 4. 97 menos 4, né, dá um valor bem alto. Por quê? Em algum momento eles vão se aproximar, ficar muito perto um do outro e depois eles vão começar a se afastar de novo, porque aí a A passa a aumentar, a B passa a cair e já que eles ficaram mais perto possível, dali para frente eles vão começar a se afastar novamente. Tá? Então é isso que ele quer de você. Tá? Então vou trazer para outra tela aqui, aqui tem as alternativas possíveis, né, que ele quer que a gente marque. Lembrando que a gente quer a menor diferença absoluta, tá? É isso que ele quer. Né? E a gente quer saber, cadê? Entre seus termos está localizado na posição. A posição, né, que vai nos dar a menor diferença absoluta. Não é a menor diferença que a gente quer, não é o valor da diferença, tá? Mas é a posição que ela vai ser atingida, tá bom? Então vamos vir aqui e vamos dar uma olhada nessa sequência. Bom, antes de fazer qualquer outra coisa, né, observa aqui comigo que eu tenho o seguinte. Nessa sequência de cima, você está aumentando. Olha o padrão que eu tenho nela aqui. Ó. Eu tenho aqui, eu aumento 1. Tá? Depois eu aumentei 2. Depois eu aumentei 3.
depois eu aumentei 2, depois eu aumentei 1, depois 2, depois 3, depois 2, depois 1, tá? E depois 2, 3, 2, tá? Então, já dá para perceber que, continuando essa lógica, aumento 1, aumento 2, aumento 3, aumento 2, aumento 1, aumento 2, aumento 3, aumento 2, aumento 1, aumento 2, aumento 3. Então, ele fica brincando dessa forma aqui, né? Então, ele soma 1, soma 2, soma 3. Aí ele volta, soma 2, soma 1. Aí soma 2, soma 3. Soma 2, soma 1. Soma 2, soma 3. Soma 2, soma 1. Então, aqui, se você fosse continuar, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, o próximo seria mais 1, né? Essa é a lógica que ele está seguindo aí, tá? Você vê que repete esse padrão, tá? Já na de baixo, perceba que a gente tem o seguinte, ó. Do primeiro para o segundo aqui, nós tiramos 3, tá? Então, foi 100 menos 3, 97. Depois, nós tiramos 2. Depois, nós tiramos 1. Depois, tiramos 2. Depois, tiramos aqui 3. Depois, tiramos 2. Depois, tiramos 1. Depois, tiramos 2. Depois, tiramos 3. Depois, tiramos 2. Depois, tiramos 1. Depois, tiramos 2. Tá? Então, repara que na de baixo também tem um padrão, ó. Tira 3, tira 2, tira 1, tira 2, tira 3, tira 2, tira 1, tira 2, tira 3, tira 2, tira 1. Cara, ele fica oscilando, né? Menos 3, menos 2, menos 1. Menos 2, menos 3. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 3. Menos 2, menos 1. Então, repara que a próxima aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, o próximo seria menos 3, tá? E o engraçado que você pode reparar que, se você comparar esses caras aqui, ó, a primeira coisa... Deixa eu pegar uma cor aqui para destacar isso. A primeira coisa que ele faz aqui, ó, a primeira mudança que ele tem, né? Ele aumenta 1. Acho que não ficou bom esse amarelo aqui não, hein? Vou fazer isso aqui melhorzinho. Ó, o que ele faz aqui? Repara, ele aumenta 1 e tira 3 no de baixo, tá? Então, essa diferença, ela tende a mudar em 4, tá? Porque aquele cara vai ficar 1 maior e esse aqui vai ficar 3 menor, tá? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Olha o que ele vai fazer aqui. Ele vai tirar 2 do de baixo e vai aumentar 2 no de cima. Então, o de cima ficou 2 maior, o de baixo ficou 2 menor. Então, a diferença, de novo, vai cair em 4, tá? Olha aqui, esse cara aqui agora vai ficar 3 maior e esse cara aqui vai ficar 1 menor, tá? De novo, a diferença vai ser 4, tá? Então, repara que essa diferença vai ser sempre alterada de 4 em 4. Então, se eu escrever a diferença aqui, e esse acho que é o jeito mais fácil de fazer, o mais rápido, né? Vamos pensar em escrever a diferença, tá? Diferença, beleza? Essa diferença aqui do A menos B, nesse caso aqui eu vou colocar B menos A, tá? Mas lembra, para a gente, o que importa é o valor. Absoluto quer dizer o número, tá? Não quer dizer sinal. Ah, se a diferença eu estou calculando aqui deu menos 4, não importa, não é menos 4 isso aqui é o 4, tá? Você só está fazendo, você só acabou pegando o número menor e tirando do maior, quando na verdade você deveria ter invertido, porque você está querendo trabalhar com valor absoluto. Então deu menos 4 na nossa diferença, você vai fazer o quê? Esquece o menos, põe 4, tá? Então aqui a diferença, ela vai ser o seguinte, vamos fazer ela aqui, tá? Como é que vai ficar essa diferença? Ó, a gente já viu 100 menos 1, 99. Tá? Agora, como você vai para o próximo aumentar 1 no menor e tirar 3 do maior, a diferença vai cair 4. Ela vai ser 97 menos 2, que vai dar 95. Tá? Se você pegar agora o próximo, né, você diminuiu 2, aqui 97 para 95, ficou 2 menor, esse cara maior, e o maior lá, ele subiu, o menorzinho, ele subiu 2. Tá? Então a diferença também vai cair 4, vai ser 95 menos 4, 91. Tá? Mesmo que você não tivesse percebido nada que eu fiz aqui, de como é o padrão, digamos assim, qual que é o padrão que a gente tem para montar a sequência A e a sequência B, né? Percebido que isso estava acontecendo, quando você escrevesse essas diferenças, você já podia reparar isso. Ó. Então, 95 menos 4, 94 agora, que é o próximo, eu vou tirar 7, isso daqui agora vai cair 4 também, né? 94 tira 7 vai dar 87, né? 87. Tá? O próximo vai ser 92 menos 10. É isso? 92 menos 9, desculpa, tá esse cara com esse. 94 menos 7, 92 menos 9. 92 menos 9 vai dar 83. Então, o que você pode observar aqui
é que eu tenho, vamos escrever até aqui, ó. Até o nosso último aqui, que é o 76 menos o 25, né, que nós temos aqui na 13ª posição. 76 menos 25, isso aqui vai dar 76, tira 5, 71, 51. Isso aqui vai dar 51, tá? E até a hora que a gente chega lá no último. O último é 97 menos 4, tá? Ó, vou colocar negativo aqui só para, né, não ter problema, mas lembra que o que importa para a gente é a diferença em valor absoluto. Então, o sinal não faz diferença. 4 menos 97 vai ficar menos 93, tá? Escrevendo desse jeito aqui. Então, o que você poderia perceber sobre a diferença? A diferença, ela é uma sequência que também tem uma lógica própria, tá? Se você olhar essa diferença aqui, você vai perceber que, ó, daqui para cá diminui 4, 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 tá? Como está sempre diminuindo 4, ela vai de 4 em 4 menor, uma hora você percebe que ela vai chegar no menor valor possível, tá? Porque você percebe aqui, ó, fazendo desse jeito, nós temos esse cara aqui, ó, que eu já coloquei como negativo, né? Por que deu negativo? Porque como eu estou fazendo B menos A, né, o número B agora ele ficou menor do que o A, por isso deu negativo. Mas quando a gente vai pensar em diferença absoluta, eu vou considerar esse valor sendo 93. Tá? Não vou considerar sendo menos 93, tá? O que me importa é o número, não é o sinal. Ele quer a diferença no valor absoluto, tá? Então, escrevendo desse jeito, vai ter um momento que ela vai chegar a ser a menor possível, tá? Então, a menor diferença que poderia acontecer para a gente, pensando assim, seria zero, né? Tipo, ó, os números ficaram iguais, aí um menos o outro deu zero, acabou. Né? Porque se os dois não ficarem iguais, vai ter uma diferençazinha entre eles. Então, em teoria, o zero seria menor. Mas essa sequência, ela só vai de números ímpares, então ela não vai zerar, tá? Não adianta eu querer forçar ela a ser zero, porque ela não vai zerar. Mas, se você conhece aqui, tipo, a ideia de progressão aritmética, você pode usar o que eu vou fazer aqui agora. Ó, como é que eu posso escrever esse carinha aqui, ó? Eu posso escrever esse carinha que está aqui, né? O segundo termo da minha sequência das diferenças, como sendo o primeiro, 99, menos o 4, tá? Eu já poderia escrever esse cara aqui como sendo o primeiro, 99, menos 2 vezes o 4, tá? Então, se você já viu progressão aritmética, você vai lembrar disso aqui, né? Você vai lembrar que, ó, deixa eu até escrever a fórmula aqui. Você vai lembrar que um termo qualquer AN, ele é igual ao primeiro, tá? Mais N menos 1 vezes a razão. Ah, precisa dessa forma? Não precisa, tá? É muito lógico o que eu estou fazendo aqui, ó. O terceiro vai ser o primeiro menos 2 vezes a razão. O quinto vai ser o primeiro menos 4 vezes a razão, tá certo? Então, para eu chegar nesse cara aqui, ó, basta eu pegar 99 e tirar 4 vezes, ó. Eu tiro 4, tiro 4, tiro 4, tiro 4, eu cheguei nele, tá? Então, essa seria a fórmula que a gente vai usar aqui. Nesse caso, eu quero saber a posição, tá? E eu queria que essa diferença fosse a menor possível, tá bom? Já vi que zero não vai rolar, porque esses números aí dessa sequência são todos ímpares, então ímpares não vai dar certo, tá? Então, vamos pensar o menor número que eu poderia ter, né, sem ser o zero, que seria 1 de diferença, tá? Então, vou forçar a ser igual a 1 aqui, tá bom? Poderia colocar o zero também? Poderia, você não ia chegar no valor inteiro, e aí, mesmo não chegando no valor inteiro, você ia ter o valor aproximado ali, você já ia saber qual que era a posição que você deveria tentar para ver qual seria a diferença, tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então, a n, né, ou melhor, deixa eu colocar aqui. Eu quero, né, que essa sequência, uma hora ela chega em 1. Então, eu vou forçar um elemento para ser o 1, tá? Não sei se o 1 faz parte dessa sequência, mas vou tentar, tá bom? O 1 vai ser igual o primeiro, que é 99, tá? Mais n menos 1, ou seja, a posição dele, né? Então, é n, eu não sei, eu quero justamente descobrir n menos 1, vezes a razão. A razão é quanto eu estou sempre fazendo essa conta, é menos 4 nesse caso, né? Então, aqui é menos 4. Tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com 1 igual a 99. Aqui vamos fazer a multiplicação. Menos 4n, que multiplica o n aqui, tá? E menos 4 vezes menos 1 mais 4. Então, nós ficamos com o seguinte. 1 é igual a menos 4n mais 103. Tá? Vai ser 103 porque é 99 mais 4, 103. Agora, vamos passar o 4n para o lado de cá e o 1 para o lado de lá. Vai ficar 4n igual a 103, que já estava aqui. Troco o 1 menos 1. Tá? Então, trazendo aqui a equação, nós vamos ter 4n igual a 102.
Então, o n vai ser 102 dividido por 4. Realmente não vai ser, o 1 não vai fazer parte da nossa sequência, né? Porque esse n aqui não vai dar inteiro, tá? A metade de 102, ela é 51, e a metade de 51, por ser ímpar, já não dá, né? Então, isso aqui, o n vai ser, metade de 50 é 25, isso aqui vai dar 25,5. 25,5. Ou seja, eu já sei que o 1 não faz parte dessa sequência, tá bom? Porque deu 25,5, o n tem que ser a posição não pode ser 25,5, tá? Tem o cara que está na posição 25 e tem o cara que está na posição 26, não tem ninguém entre eles. Então, como aqui não deu um número inteiro, ó, não é inteiro, o n não deu inteiro, ó, deixa eu fazer com outra cor. Como aqui o n não deu inteiro, então o 1 que eu estou pensando aqui, ó, o 1, será que ele aparece aqui nessa sequência? Já percebi que ele não aparece, tá? O 1 não faz parte, beleza? O 1 era a minha tentativa de chegar no menor valor possível, tá? Então, se o 1 não faz parte, bom, eu já sei que para chegar no 1 eu precisaria ser 25,5. Vou tentar então colocar o n igual a 25, e olha o que vai acontecer. Se eu colocar o n igual a 25, eu vou ter, então pegando aqui a nossa formulazinha, né? Nós temos lá, o cara que vai estar na posição 25, ele vai ser o cara que vai estar na posição 1, opa, deixa eu já colocar direto, vai. O cara que vai estar na posição 25 vai ser 99, tá? E quantas vezes eu vou ter que andar com menos 4, né? Eu vou ter que andar exatamente 24 vezes. Então vai ser 99 mais 24 vezes o número menos 4. Tá? Para eu chegar lá no cara que está na 25ª posição, eu tenho que fazer isso. Andar 24 vezes com o número menos 4. Tá? Então, o A25, nesse caso, ele vai ser 99 menos, agora, 4 vezes 24, né? 4 vezes 25, 100, 96 isso aqui. 96. Então, o A25, ele vai ser o número 3. Tá? Então, 3, olha que bom. Cheguei no valor 3. Tá? Então, cheguei no valor 3. Será que esse é o menor que eu vou ter? Né? Então, toma cuidado. O 3 é quando eu estou na posição 25. Agora, o que você acha que aconteceria se eu tentasse a posição 26? Né? Vamos tentar a próxima posição. Para a gente ver o que acontece. Porque ó, você percebe que uma hora ele está chegando, ele vai dar 3. Né? Se eu continuasse nessa lógica, o próximo termo seria 4 a menos. Né? Se o A25 é 3, então eu posso concluir daqui que o A26 vai ser 4 a menos. Nesse caso. Tá? O A26 vai ser, então, 3 menos 4. Porque todo mundo dessa sequência tira 4, né, para chegar no próximo. Então, para chegar no 26, eu pego o cara que está na 25 e tiro 4. Então, isso aqui vai dar menos 1. Tá? Ah, mas lembra, menos 1 é a diferença, não importa, a gente quer o valor absoluto. Então, o A26, a diferença absoluta vai dar 1. Tá? É menor do que o 3, que é do A25. Então, eu já achei um cara menor de todos aí. Se você pensar agora, eu posso fazer também, do mesmo jeito que eu achei o A26, eu poderia fazer o A27. Quem que seria o A27? Seria o A26 menos 1, menos 4. Então, seria menos 1, menos 4. Ou seja, o A27 seria menos 5. Olha o que está acontecendo. Esquece o sinal, tá? Esquece ele. O que importa para você não é o sinal, é o valor. A diferença agora passa a ser 5, ela passa a aumentar. Tá? Então, lá na posição 25, você chega na diferença 3, na 26 você chega na diferença 1, e a partir dessa você começa a aumentar, você passa a ser 5, e daí só vai aumentando, porque agora os números do A são maiores que os números do B, né? E aí o A só cresce, o B só diminui, a diferença vai ficando cada vez maior. Então, a gente acabou de descobrir, né, que isso vai acontecer exatamente na posição 26, então a resposta seria a letra A, 26, tá? Bom, uma outra maneira de você pensar isso daqui também, né, que eu também fiz, foi a seguinte. A gente pode sair aqui, ó. Deixa eu até pegar uma... vamos fazer aqui. A gente pode sair aqui, ó, do primeiro, tá? Se a gente considerar aqui o primeiro. Vamos lá. Do primeiro aqui, deixa eu pegar ele aqui, ó, o primeiro aqui, até o 13º aqui, tá? Então, repara que eu tenho entre posições, eu avancei 12. Tá certo? E se você olhar em termos de valor dos números, eu saí do 1 para o 25, tá? O primeiro termo é 1, o 13º termo é 25. Então, avançando 12 posições, nós tivemos um aumento de 24 números aqui, tá? Certo? Então, tivemos isso aí. Se você olhar aqui embaixo, você tem, ó, esse aqui é o primeiro,
Opa, deixa eu pegar de preto para fazer a posição. Aqui. Então, esse aqui é o primeiro da sequência B, esse aqui é o 13º da sequência B. Também tivemos uma variação de 12 aí na posição, tá? E o que aconteceu na prática? O número saiu de 100, que está aqui, e foi lá para 76. Também diminuiu 24, tá? Então, avançando 12 posições, você tem aumenta 24 no A, diminui 24 no B. Então, se você pensar em vir aqui e aumentar mais 12 posições aqui, e aqui também, tá? Então, nós vamos sair, deixa eu fazer isso aqui. Nós vamos sair, então, da posição 13 mais 12 na posição 25, tá? Deixa eu colocar para cá, ficar confuso isso aqui. Então, se eu chegasse da posição 13 mais 12, eu ia chegar na posição 25, tá? Posição 13 mais 12, 25, tá? Como está acontecendo, né, dessa sequência ficar repetindo, né? Os números são sempre os mesmos. O ciclo aqui, ó, ele vai de 4 em 4, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais... Então, vai de 4 em 4, de 12 em 12 também vai se repetir. Então, aqui eu poderia pensar que de 25 nós vamos partir para um número 24 unidades maior. Tá? Então, 25 mais 24, você chegaria em 49 na posição 25. Tá? E esse cara aqui, ele ia ficar 24 menor, né? Mesma lógica, 24 menor, menos 24. Então, 76 menos 24 ia dar 52. Olha lá, a diferença entre os dois, 52 e 49, é 3. É justamente o que nós tínhamos descoberto aqui, ó. A diferença deu 3, ó. Tá? Então, em termos de diferença, se você chegar lá na posição 25, o A é 49, o B é 52, então a diferença entre eles, 52 menos 49, é 3, tá certo? Bom, andando, né, adiantando mais um pouquinho aqui, você percebeu aqui, ó, que na posição 13, eu somei 1, né, para chegar no da frente. Então, se eu quisesse vir na posição aqui 26, tá, para os dois, esse cara aqui eu tinha que somar 1, então daqui para cá eu ia somar 1, eu ia então passar para os 50. E esse outro cara aqui, né, eu tinha que tirar 3, então aqui eu tenho que tirar 3. Se eu tenho que tirar 3, 52 menos 3, 49. Olha lá o que acontece? Justamente o que a gente estava procurando. Ó. Na posição 26, a diferença entre eles passa a ser a menor possível. A diferença entre eles passa a ser 1, tá? E aí, dá negativo no meu caso, porque eu estava fazendo B menos A. Por quê? Porque o B, ele passou a ser menor que o A agora. Tá? Então, é a primeira situação em que eu tenho B menor que o A. Por isso que dá menos 1 na minha sequência, quando eu estou pensando em B menos A, em termos de diferença. Tá? Então, nesse caso, a gente poderia chegar na mesma conclusão. No caso, seria a posição 26. Tá certo? Então, o gabarito aí da questão 100 é a letra A.